te discipulou? Ninguém. A Bíblia diz que ele não se portou com humilhação. A Bíblia diz que, pelo contrário, por causa da alegria, diga alegria. Eu até pedi, confirmei aqui se estava a palavra alegria. Nós temos ministrado sobre alegria. Terça passada falamos sobre alegria aqui, sem microfone, sem som. E hoje eu estou te falando o que está na palavra. Jesus, pelo contrário, ele não deixou que a cruz fizesse que ele desistisse. Você pode dizer glória a Deus? Jesus não desistiu da missão dele. Ele não se abalou com o que falaram dele. Alguns diziam, né, como Filipe lá no início, não o nosso Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então olha só, ele não desistiu, ele não deixou com que a cruz fizesse que ele se desistisse. Ao contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida. Sabe que alegria é essa? Sabe que promessa é essa? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado aí. Deus disse para Jesus, depois do deserto vem a alegria. Jesus, depois da humilhação da cruz, vem a alegria. Jesus, depois de toda a chibatada, coroa de espinhos, imerecidamente virá alegria. É o que diz a Bíblia. Jesus sofreu por mim e por você. Jesus foi trucidado, Jesus foi despedaçado, e ele sofreu, mas ele sabia que viria alegria. E sabe quando essa alegria se concretizou? Quando ele ressuscitou, foi ao inferno, tomou as chaves da morte. Quando ele chegou aos discípulos e disse: todo o poder é me dado no céu e na terra. Eu agora restituo a alegria que eu tinha lá com o Pai, porque quando eu estava no céu eu reinava sobre os querubins, serafins, anjos e arcanjos, e eu vim nessa terra para tomar chicotada de soldado romano. Eu vim nessa terra para ser traído por Judas, para ser traído por Pedro. Eu vim nessa terra para ser incompreendido pelos judeus. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então Jesus estava triste. A Bíblia diz que Jesus chorou quando Lázaro morreu. A Bíblia diz que Jesus se irou quando ali no templo vendiam, ao invés de orar e de ministrar cura. Jesus sofreu nessa terra, mas ele sabia que viria alegria sobre a vida dele. Então ele conquistou o direito de você olhar com os olhos fixos nele. Toda vez que você tirar os olhos de Jesus, você pode cair. Porque quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente olha para o pecado, a gente olha para o obstáculo, a gente olha para a fraqueza, a gente olha para a desgraça, a gente olha para o demônio. Uma forma de você caminhar nessa vida é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu não sei se você está ouvindo, mas se eu fosse você eu diria amém. Eu quero olhar para Yeshua, eu não quero tirar os olhos dele, porque pode ser, vir o que for, pode acontecer o que for, a bomba atômica, uma guerra mundial, eu não vou me desviar, não vou me vender, não vou fraquejar, porque eu estou olhando para Jesus. Há alguns homens que inspiram a minha vida, homens em Manaus, homens na Colômbia, homens em vários lugares desse país que fazem ministérios relevantes, que passaram pelo que eu estou passando e hoje estão viajando pelo mundo ministrando a palavra, muitas vezes nos seus próprios aviões. Tem centenas e centenas de livros. Quando eu estava no escritório hoje com Pedro Zé, tinha acabado de chegar da editora o meu livro prontinho, a gráfica está rodando, só falta a capa, e eu vi ali como é que está o livro, os capítulos, as páginas dos capítulos, e eu fiquei pensando, meu Deus, é o primeiro de milhares. Mas eu quero dizer para você que se esses homens deixarem de olhar para Jesus, já era. O que mantém alguém em pé é o que a Bíblia diz: conservemos, ou seja, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. A Bíblia diz: conservemos, conservar, manter os nossos olhos fixos. Diga fixos. Em quem? No pastor Ricardo? Em Jesus. Pois é por meio dele que a nossa fé o quê?
a nossa fé é o quê? Pastor, eu não tenho fé. Olhe para Jesus, Ele vai te dar fé. E é Ele que nos aperfeiçoa, é Ele que nos amadurece, é Ele que nos faz crescer. Toda vez que você parar de olhar para Jesus, você vai travar sua conquista, a misericórdia. Toda vez que você parar de olhar para Jesus, você vai perder anos de unção, misericórdia. Toda vez que você parar de olhar para Jesus, você vai travar os planos de Deus na sua vida por culpa sua. Porque olhar para Jesus é ser aperfeiçoado. Parar de olhar para Jesus é regredir, é andar que nem caranguejo, é andar que nem galinha. Tem gente que diz que não come galinha no ano novo, porque galinha cisca para trás, é crendice. Porque as pessoas não querem andar para trás, não querem retroceder, querem ao contrário, como diz a palavra, avançar, 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 avançar. Como diz a palavra, prosseguindo rumo ao alto, como diz a palavra, com o sol, a cada dia brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Só que a Bíblia diz que quando eu olho para Jesus, eu sou aperfeiçoado, e o contrário é verdade. Se eu parar de olhar para Jesus, eu paro, eu retrocedo, eu não avanço, eu desaprendo. Pastor, peraí, andar de bicicleta a gente nunca esquece. Se você ficar anos sem andar de bicicleta, você vai subir na bicicleta, você vai puxar o pedal, você vai forçar o pedal, ela vai dar um impulso, você vai se equilibrar e vai andar na bicicleta. Essas coisas realmente não se desaprende, mas no mundo espiritual, quando você para de olhar para Jesus, você retrocede, você não fica parado, você não volta ao estágio que você esteve, você vai para o fundo do poço. Por quê? Porque você tirou o olho daquele que te mantém de pé. Quem te mantém de pé nessa terra não é culto todo dia, não é barreirão todo dia, não é holy night todo dia, não é vigília todo dia, não é cair no espírito todo dia, não é falar língua todo dia, não é meter o dedo na tomada e tomar choque e ficar. Não, quem te sustenta nessa terra contra demônios, contra frieza, contra mentiras, contra fofocas, contra coisas que querem te desanimar, te afastar da igreja, é Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus. Pode aplaudir a Ele, porque é Ele que conquistou com a sua humilhação o direito de você olhar para Ele. Sabe onde Ele está agora? Adivinha onde Jesus está? Onde Ele está? Ele está assentado ao lado de Deus. Ele está honrado, Ele está reinando, Ele está olhando para você e dizendo: meu filho, minha filha, eu quero que você reine também. Mas você precisa entender que há princípios. Diga princípios. No mundo espiritual, os princípios são inquebráveis, não tem exceção. No mundo espiritual, os princípios são inegociáveis. Deus não negocia. No mundo espiritual, os princípios são sem exceção. Essa frase é errada. Toda regra tem exceção. No mundo espiritual, toda regra é comando, é princípio e não tem exceção. Quando a Bíblia diz: conservemos os olhos fixos em Jesus, porque é por meio dele que a nossa fé começa. Toda vez que você tirar os olhos de Jesus e olhar para o homem, você vai perder fé. Porque eu vou te decepcionar várias vezes, mas Jesus nunca. Ele é fiel. Se Ele falou, vai se cumprir. Se Ele disse que vai dar, já está dado. Se Ele prometeu te dar um casamento abençoado, uma família abençoada, meu querido, vai acontecer, vai se cumprir. Investiga, se não está acontecendo, talvez é você que está travando o mover de Deus na sua vida, por causa da sua cabeça dura e da sua teimosia, da desobediência, do pecado, da iniquidade. Mas Jesus hoje está dizendo, a palavra dele está dizendo que Ele não desistiu, mas a alegria que estava prometida fez com que Ele vencesse todas as coisas a teu favor, para que você tome posse dessa vitória. Os que estão concordando e tomam posse, digam amém, porque Jesus conquistou a vitória do povo de Deus. Cadê o grito de júbilo da igreja de fé? Aleluia! Meu querido, esse texto é rico demais. Leia em casa, Hebreus 12:2. É claro que a Bíblia antiga tem uns termos complicados, mas essa Bíblia é aquilo ali, ó, com
conservemos os olhos fixos em Jesus, porque é por meio dele, de Jesus, que a nossa fé começa. Fé para vencer, fé para prosperar, fé para prosseguir, fé para abrir caminhos, fé para conservar a conquista, fé para fazer o impossível, fé para realizar o impensável, fé para fazer surgir do nada uma coisa maravilhosa. Eu disse ao Renovação, eu disse: Renovação, é legal fazer versão de Faz um Milagre em Mim, é legal fazer versão de Tua Graça, mas uma hora Deus vai dar um louvor para nós tão absurdamente bonito e gostoso, que os jogadores, quando fizerem 3 gols no Fantástico, vai dizer: eu declaro, eu quero pedir aquele louvor do Renovação. Eu não sei se você está ouvindo aí, porque Deus opera maravilhas em nosso meio, porque a Bíblia diz que nele começa a fé. Diga: em Jesus começa a minha fé. Eu não vou pedir para levantar a mão, não, mas se alguém aqui está sem fé, se alguém aqui está com pouca fé, em quem você está com os olhos fixos? A quem você está olhando? Porque a fonte da fé é Jesus. Olha, eu estou desanimado. Claro, você está olhando para pagode, você está olhando e não para pagode, você está olhando para quê? Se você olhar para Jesus, você vai ser um homem ou mulher de fé. Se você não olhar para Jesus, você vai ser um miserável, pobre sem rumo. Você vai conquistar e vai perder. A sua vida vai ser assim. A sua história de vida vai ser alguém que começa e nunca termina. A sua história de vida vai ser alguém que desiste no primeiro embate. A sua história de vida vai ser de alguém que pega uma coisa para fazer e não dura um ano, porque não tem estrutura, porque sua estrutura está baseada em você mesmo. Eu quero dizer para você: eu sou irresistível, inatacável, não é porque eu sou forte, não. Eu sou mais fraco que você, mas eu decidi, quando começou essa igreja, eu sabia que o diabo ia se levantar contra ela, e eu disse: Yeshua, eu não vou tirar os olhos de ti. Toda vez que quiserem me desanimar, toda vez que quiserem me ferir, toda vez que quiserem me atacar, vão enfiar a faca, mas eu vou estar olhando para ti. Vão enfiar a espada, mas eu vou estar olhando para ti. Eu não sentirei nada, eu não serei abalado, porque a tua palavra diz que quando eu olho para ti, isso gera fé. Então, com fé, eu vencerei, superarei, andarei sobre o mar, abrirei o mar vermelho e ressuscitarei sempre que preciso for, porque a fé é o sobrenatural, a fé é além do natural, a fé move montanhas de fato. Se você crê nisso, se expressa diante de Deus. Efatá, pelo contrário, por causa da alegria. Se alguém está triste hoje aqui, receba a alegria do Senhor na tua vida, porque a alegria do Senhor, ela não depende dos fatos, ao contrário, ela anula os fatos a teu favor. Você pode ser desempregado, você pode estar enfermo no corpo, seu carro pode ter batido no motor, sua mulher te abandonou, tudo isso, mas vem a alegria do Senhor e neutraliza, anula essas coisas, porque quando Jesus estava ali, coroa de espinho na cabeça, lança de um lado, chicotada do outro. Às vezes a gente olha no espelho no rosto de Jesus, eu começo a imaginar que Jesus tinha um sorriso sarcástico para os romanos. Eu não estava lá, os filmes não mostram isso. Talvez eu vou dirigir um filme que eu mostro Jesus olhando para os romanos e rindo. Olha aí, pode bater, porque eu estou firmado na promessa do meu Deus, do Pai. Quando eu estava com Ele disse: suporte, porque depois da aflição do deserto virá alegria na tua vida. Então Jesus estava alegre, não porque havia alegria naquele momento, mas porque depois do choro vem a alegria, depois da tempestade vem a bonança. Eu quero finalizar dizendo para você: tudo que eu estou falando nessa noite é palavra, está aqui. Eu não tenho palavra de mim, eu tenho palavra de Deus. Por isso que você está aí arrepiado, impactado, porque Deus está te falando. A alegria prometida na tua vida vai anular qualquer calvário, qualquer sofrimento, qualquer luta, qualquer dor. Então olhe para Jesus, Ele vai aumentar a tua fé, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te fazer reinar em vida. Os que recebem, digam amém. E diga comigo esse versículo, toda a igreja. Quero ouvir você dizer mais alto que você puder. Vamos lá? Conservemos
essa lavagem cerebral é maravilhosa. Nessa noite você recitou a palavra de Deus. Está aqui, ó, está aqui. Então, querido, você vai sair daqui hoje com mais fé que você entrou. Você vai sair mais alegre que você entrou. Você vai sair daqui renovado, restaurado. Porque o renovação vai trazer agora um louvor para você. A tua graça me basta. Enquanto nós vamos orar ao Senhor, eles vão se preparar. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Meu Deus e meu Pai, obrigado por esta palavra poderosa. Obrigado, Pai, leva os teus filhos em paz nos seus lares, sabendo que essa alegria é sobrenatural. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é fiel. Oh, meu Pai, olha para os teus filhos e servos e servas aqui. Restaura a alegria, restaura o renovo, restaura o novo tempo, faz o sobrenatural, aumenta a fé, acorda a fé. Oh, Pai, traz de volta o afastado, o desviado, traz de volta aqueles que estiveram na tua presença com a alegria de estar com os olhos em ti, porque com os olhos em ti venceremos um batalhão, com os olhos em ti subiremos as montanhas mais alto e mais alto e mais alto, com os olhos em ti faremos proezas, com os olhos em ti, como diz tua palavra, faremos coisas maiores do que o Senhor fez, porque o Senhor foi para o Pai. Eu recebo essa palavra do renovo. Esta igreja olha